Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o formato de dados JSON e como a gente pode utilizar ele em projetos de programação. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história do JSON, como ele foi criado, dá uma conferida no post no blog, o link está aqui embaixo no vídeo, que ali a gente vai falar um pouquinho mais de história. Aqui no vídeo a gente vai focar em utilização e como que a gente pode fazer a interpretação de JSON na linguagem C. Primeiro de tudo, vamos entender para que serve um JSON. JSON é um formato de dados padronizado para a gente trafegar informações, seja entre dispositivos, entre threads, daqui a pouco de um mesmo dispositivo, eu fazer uma requisição num servidor com dados e campos formatados e sempre orientado para chave e valor. Então, eu tenho uma chave, pode ser um valor, ele pode ser daqui a pouco um outro objeto, ele pode ser um vetor de objetos, então a gente tem um encadeamento bem grande e uma versatilidade muito grande no formato de dados que a gente vai configurar no JSON. Mas o interessante é sempre lembrar que é uma forma de trafegar dados orientado em chave e valor. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de JSON para vocês terem uma ideia de como que isso pode nos ajudar. Tem um software muito interessante, na verdade um site muito interessante, chamado JSON Formatter. Se vocês forem ali no Google, formatador JSON, JSON Formatter Online, vocês vão achar N outros. Eu particularmente gosto desse. Aqui eu colei um texto, que isso é o que tem dentro de um JSON, então se a gente for olhar um arquivo, .json vai ter isso aqui. Se a gente for trafegar uma informação JSON entre processos, entre requisições, esse é o formato de um JSON. Então, ele é um objeto sempre definido, delimitado, aliás, por chaves, dentro orientado, então, por chave, key, value. Então, por exemplo, eu tenho uma chave nome, onde o valor dela é João. Eu tenho uma chave sobrenome, onde o valor dela é das Neves. Eu tenho uma idade, onde o valor é 30. Então, olha só que legal. Quando a gente está falando de strings, a gente está definindo textualmente com aspas. Quando a gente está falando de valores numéricos, eu posso simplesmente colocar um número. Então, o JSON já prevê uma certa otimização também do seu tamanho, para não ficar usando aspas para tudo, para a gente definir tudo como string. Então é bem interessante o formato que ele propõe essa padronização de dados. Aqui é um caso onde o valor, por exemplo, da chave endereço, ele é um segundo objeto, em que dentro dele tem outros objetos com chave e valor. Já aqui nos telefones, eu tenho um vetor, uma lista, com valores, eu tenho uma lista de valores pro campo telefones, para chave telefones. Então, isso é um exemplo bem simples de coisas que um JSON pode fazer. É mais ou menos sempre nesse formato. O que é interessante desse JSON Formatter? Vocês conseguem clicar aqui em processar e vocês veem se o teu JSON está válido e conseguem entender um pouco mais essa estrutura de listas e de objetos. O JSON sempre tem uma coisa interessante que a gente tem que prestar muita atenção, que todos os objetos são separados por vírgula. Então, por exemplo, se eu tirar uma vírgula aqui e quiser processar o JSON, ele me diz inválido. Então ele vai dizer, estou esperando uma vírgula, qualquer coisa aqui na estrutura. Então, chegamos aqui, ele, se perdeu, mas onde é que se perdeu? A gente vem aqui para cima, se perdeu aqui. Voltamos, processamos, JSON válido. Para quem não sabe, até uma coisa interessante. A gente ouve muito falar de norma ISO, uma norma ABNT. RFC são normas, são padrões em que é muito utilizado na programação para a gente definir protocolos, formatos, linguagens, comportamentos de sistemas. Então, por exemplo, o JSON ele é definido nessa RFC 8259. Então, eu vou deixar o link ali no blog também dessa RFC. Vocês vão ver que muitas outras coisas, a própria definição do protocolo HTTP, ela segue uma RFC. Então, o que é o erro 404 not found, que é o erro que a gente mais esbarra quando vai acessar um site, alguém não implementou alguma coisa certa no servidor, a gente colocou o endereço errado. Isso tudo, essas respostas, elas vêm todas dessas RFCs. Então, a RFC do HTTP, por exemplo, prevê tudo isso. Então, só a título de curiosidade, eu vou deixar a RFC do JSON ali no blog para vocês darem uma olhada. Bom, entendemos o que é um JSON, para que ele funciona e mais ou menos a cara dele. Como que a gente vai interpretar o JSON? Primeiro que gerar o JSON é relativamente simples. Vocês concordam que basicamente é entender esse formato e organizar as strings de saída para a gente escrever num arquivo, escrever num buffer, nesse formato. Então,
encoder de JSON é realmente uma parte muito fácil de se fazer. Inclusive, se não tiver espaço para fazer alguma coisa muito otimizada, um monte de printf, ou melhor, snprintf, para colocar um print dentro de um buffer resolve sem o menor problema a questão do encoder do JSON. Agora, o parseamento de interpretar esses campos, conseguir separar as chaves, valores, ver se o JSON está obedecendo a RFC, ou seja, ele está dentro do formato válido, isso é uma tarefa um pouquinho mais complicada e requer mais processamento e um pouco mais de lógica, não vou dizer avançada, mas um pouco mais complexa. Que alternativas que a gente tem então para fazer esse parseamento do JSON? Tem várias bibliotecas. Para quem está acostumado de usar o ESP32 com o ESP-DF, tem biblioteca já nativa, ele usa, se eu não me engano, a CJSON, mas várias bibliotecas elas são focadas em facilidade de utilização, facilidade de implementação, portabilidade e tudo mais. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma biblioteca focada em performance. É uma biblioteca para consumir muito pouco espaço de código, ou seja, colocar no microcontrolador mais simples que vocês imaginarem, e também nos casos de eu ter um JSON massivo com muitas linhas, com muitos tokens, para não ficar pesado, ela também conseguir fazer isso, essa interpretação de uma forma muito rápida. Então, tem a informação aqui no post do blog, vou dar uma colada porque eu não me lembro de cabeça, mas aqui a gente tem então uma lista, isso daqui foi tirado de um outro blog, tá? Tem o link aqui também nas referências, mas é uma lista das bibliotecas de JSON que foram avaliadas nesse post de blog e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. A gente vai achar uma aqui que ela faz a tokenização da maior quantidade de dados no menor tempo possível. Ou seja, ela pega um dado muito grande e faz isso de uma forma muito rápida. Essa biblioteca se chama a Jasmine. Ela está aqui disponível no GitHub para a gente. Então, todo o código aberto, o pessoal ainda ativamente comentando algumas coisas ali no repositório. E ela é muito simples de utilizar. Realmente, tem um formato que ela é um pouquinho estranho para quem está acostumado com aquela biblioteca padrão .c, .h, que ela é só num .h. Não é uma coisa o fim do mundo, porém, se tu usar em mais do que um arquivo source, isso pode ser com que tu replique um pouco essa estrutura de código, tu acaba inflando desnecessariamente o tamanho do teu código. Então, ela é focada na facilidade de tu simplesmente colocar um .h e utilizar. Para quem não entende como que as funções iriam num .h, isso viraria uma biblioteca, dá uma olhada no post sobre includes, que tem uma videoaula, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o que a gente fez então para tentar deixar isso aqui uma forma um pouquinho mais simples para quem está acostumado com uma biblioteca padrão? A gente fez então aqui, por esse post, uma reescrita dessa biblioteca, mudando um pouquinho o formato como ela é apresentada, mas mantendo todo o core de processamento, e colocamos então no GitHub do Programação Eletrônica. Então, olhando um pouquinho a estrutura da Jasmine, como a gente reescreveu ela, até coloquei aqui o link do repositório original apontando para esse repositório reescrito que a gente colocou ali no blog do Programação Eletrônica. Todo o core da biblioteca permanece então no .c, ou seja, a parte do código da efetiva tokenização do arquivo. Vocês podem ver que não é uma biblioteca muito grande. Eu até coloquei algumas funções a mais aqui no final e não passou de 500 linhas. Então, para uma biblioteca que se propõe a fazer o que ela faz, realmente é bem enxuta. E no .h, simplesmente então foi trazido os tipos e os protótipos das funções. Então aqui a gente acaba transformando essa biblioteca de single header, que é a proposta original do Surge no seu repositório da Jasmine, para essa proposta um pouco mais amigável e fácil de utilizar em mais do que um source dentro de um programa, para um header e um source. Como que a gente vai utilizar ela? Eu fiz um exemplinho aqui de utilização básico da Jasmine, onde a gente faz o quê? A gente tem que configurar qual que é o número máximo de tokens esperado por ela, para a gente poder fazer a alocação dos buffers. Então, como ela é uma biblioteca muito focada na parte de utilizar pouco código, ela sim vai ter muito IFDF, muita configuração, para que quem tiver uma aplicação que utilize bastante código, show de bola, ela consegue se escalar. Agora, quem usa, cara, tem um JSON muito pequenininho, quero processar muito pouco dado, perfeito, configura a biblioteca, utiliza com poucos dados, poucos recursos, vai utilizar pouca memória. Então, fica bem interessante. Aqui eu coloquei também
dois cenários. Então, para a gente utilizar a alocação dinâmica de memória para fazer a inclusão do buffer de parseamento, ou não, ou simplesmente criar um buffer e todos os parses de JSON que eu for fazer, eu faria ali dentro. Então, só simplesmente dar um true ou false aqui no define, a gente vai ter uma reconfiguração do código. E eu deixei alguns inputs aqui de strings JSON para a gente fazer testes de passar parâmetros diferentes, fora de ordem, em um JSON que não está atendendo RFC, para a gente entender se a biblioteca consegue pegar isso. Então, para utilizar esse exemplo aqui, simplesmente troquem esse número pelo JSON que vocês querem colocar. Então, todos os dados na ordem esperada, todos os dados, porém não na ordem esperada, e a gente vai ver como a biblioteca consegue, mesmo assim, interpretar os dados, e um JSON incompleto para a gente esperar a biblioteca dar um erro. Então, vamos entender um pouquinho o exemplo. Temos aqui, basicamente, uma string, trazendo para o nosso C, né, raizão, baixo nível, é um vetor de char, então terminado em 0, obviamente. Se a gente estiver utilizando a alocação dinâmica, se a gente, aliás, não estiver utilizando a alocação dinâmica, a gente já cria um buffer aqui fora. Se a gente for usar a alocação dinâmica, vai criar-se uma lock aqui dentro. Então, para o nível de aplicação do exemplo não muda nada, é simplesmente para vocês verem duas formas de fazer. Tem uma trocada nos defines aí nesse projeto. Aliás, eu esqueci de comentar, mas ele está no Visual Studio. Então, tem o projeto, tem a solução, é só abrir, dar play e vocês vão conseguir alterar e rodar para fazer os testes de vocês. O que eu fiz aqui? Eu fiz alguns prints no meio do processo para a gente entender como que isso vai funcionando, mas basicamente eu peguei as informações que, se vocês forem ver aqui, como se fosse um JSON de especificações, onde tem um range, que o range na verdade ele é um objeto que tem tensão, lá dentro da tensão a gente tem um vetor, então eu espero que isso seja mínimo e máximo, corrente mínimo e máximo, um vetor então depois de cores e um teste com um tipo primitivo que é um booleano. Então todos esses dados eu coloquei aqui no começo do meu programa, que é aquilo que eu vou tentar interpretar do JSON, para ver se a gente consegue extrair. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou alocar o buffer, ou seja, JSON tokens. Aqui do JSON tokens é o buffer onde a gente vai colocar os dados, ou melhor, a gente recebe os dados e vai colocar a informação dos tokens parseados pela biblioteca. O que a biblioteca faz? Todo token, ou seja, toda chave ou valor, ambos são tokens, são identificados na string como início, fim e tipo. Então, basicamente, o tokenizador, ou seja, o decodificador de JSON, ele nada mais está fazendo do que ver se isso é íntegro, entender em que ponto estão. Esse objeto 1, o primeiro objeto é o grande JSON. Objeto 2, a chave especificação. Objeto 3, o valor que é um outro objeto. No 4, a gente tem o objeto range e assim por diante. Então, a gente vai ter pontos de posições na string e identificação dos tipos de objetos que estão ali dentro. Então, com base nisso, a gente consegue acessar os dados e, da forma que a gente achar melhor, fazer a interpretação deles. Essa interpretação ela vai ser feita com um read string, um A2I, alguma coisa assim? Sim, porque o foco da biblioteca é tokenizar isso para a pessoa fazer isso da forma que bem entender. Então, eu também não fiz uma função para fazer uma parte mais automática nisso, até porque ela é focada em performance. Então, tudo que a gente fizer pode não ser o melhor para a aplicação. Se você quiser fazer essa alteração, esse é o bom do Open Source. Sinta-se à vontade. Quer fazer um branch do próprio Zurge, fique à vontade. Quer fazer um branch do Programação Eletrônica, sugerir uma alteração, sugerir alguma coisa diferente, faz um pull request. Estamos lá no GitHub, a gente consegue colaborar junto. Daqui a pouco criar uma nova versão de biblioteca aí, aberta da comunidade do Programação Eletrônica. Beleza, entendemos mais ou menos como é que a biblioteca funciona. Aqui embaixo, como que funciona essa ideia da tokenização? Primeiro que tem vários pontos onde o código ele pode simplesmente, cheguei num problema, tem que parar por aqui, não adianta continuar interpretando, dá fim JSON inválido. Já peguei muito exemplo com um GoTo e tudo mais. Não preciso dizer que todo mundo tem um problema com GoTo. Acho que desde das primeiras cadeiras de programação todo mundo é ensinado a não utilizar GoTo. Eu também fui. Então, uma coisa que eu achei muito legal que eu vi num post não lembro agora o nome do blog, mas eu vi num blog que era alternativas para coisas a não se fazer no C. Então, a alternativa do GoTo que é o quê? Eu tô aqui nesse ponto
Eu não quero fazer nada mais aqui, mas eu não quero encher de if que vai ficar uma loucura. Façam o seguinte. Faça uma estrutura de do while. Então, do while false. Como funciona um do while false? Faça tudo isso enquanto falso. Ou seja, vai fazer uma vez só, porque vai chegar aqui e já não vai ser mais verdadeiro. Mas ele vai fazer a primeira vez. Só que se vocês chegarem em qualquer ponto e esse ponto eu quero sair, dá um break. Isso vai pular lá para o final. Então é uma estratégia bem interessante. Talvez é um pulo do gato aí que ajuda a gente a otimizar um pouco a forma de escrever algumas coisas em projetos de embarcado. De C, na verdade, né? Bom, qual que é a primeira verificação? Verificação da alocação dinâmica. Isso aqui eu não vou explicar muito para a gente não se enrolar, mas está tudo explicadinho nos comentários aqui no código. Então, como funciona a biblioteca? Se cria a estrutura do parseador, ou seja, uma estrutura de um ponteiro. A gente inicializa a biblioteca e coloca aqui. Tokens vai receber o quê? Parseamento dessa biblioteca inicializada com a string, que é aquele vetor que eu defini lá em cima, que tem basicamente o meu texto do JSON. Vou passar qual que é o tamanho dessa string. JSON tokens, então, vai ser aquele espaço de memória que eu deixei para os tokens, ou seja, eu coloquei aqui, se vocês vão lembrar, aqui em cima, 64 tokens no máximo. Então, lembrando, um token é o objeto, segundo specs, terceiro esse objeto, quarto range, quinto esse objeto, e assim por diante. Então, eu sei que aqui tem espaço para esses tokens. Quanto que ocupa um token? Uma enumeração, então a enumeração ela vai depender do tipo configurado no compilador. Vai ser um int, 2 ints, 3 ints e se a gente tiver esse fdef definido, 4 ints. Ou seja, vamos arredondar aqui, a gente tem 4 vezes mais esse daqui, se esse daqui for também tamanho de um int, 5 vezes 2 bytes. Então, a gente tem 10 bytes por token. Se a gente voltar aqui no exemplo, então um JSON tokens de 64, a gente vai ter 640 bytes para poder colocar todas as informações neste vetor. Vamos aqui para baixo então. Aqui então vai ter esse parseamento com essa inicialização da biblioteca, na string que a gente tem, com o tamanho que a gente tem. Toda a informação vai ser jogada dentro do vetor JSON tokens com o número esperado de tokens que a gente já definiu. Se a gente entender que tokens é menor que 0, isso tudo está na documentação oficial do Zurge, tá? Que é o repositório oficial do Jasmine. Tokens menor que 0 não é um arquivo JSON válido ou ele está corrompido. Então aqui a gente já dá um break, já sai do nosso processo, não vamos mais interpretar nada. Agora, temos um tokens igual a 1 e o tipo do primeiro token, que é o token 0, é um Jasmine Object, ou seja, lembra que eu falei para vocês, o primeiro token é o objeto JSON. Se ele é 1, a gente tem um JSON vazio. Se eu abrir chaves, der ou não espaços e fechar as chaves, isso é um objeto JSON vazio. Então aqui ele também vai dizer isso para a gente. Se a gente tem mais do que um token, a gente segue o processamento. Aqui vocês já percebem como que é a estrutura da biblioteca. Cada token, ou seja, cada campinho ali, chave ou valor, ele vai estar dentro de uma posição desse vetor de tokens e ele vai ter então todos aqueles campos que a gente viu aqui. Vai ter o seu tipo, dentre tipos a gente tem um undefined, o objeto, então, que é, por exemplo, JSON, array, string ou primitivo. Vai ter o ponto de start e de fim, que é o ponto da string, o offset do caractere de início do nome ou dos valores, né? É o caractere de início de fim desse cara, o tamanho dele e se a gente habilitar os parent links, o parente que ele é. Eu não vou entrar agora no parent links porque é uma coisa um pouco mais complexa. Isso eu sugiro vocês darem uma olhada lá na documentação do Jasmine. Para casos usuais, provavelmente a gente não vai habilitar isso aqui. Só em casos de JSONs muito grandes e com uma estrutura complexa de encadeamento. Caso contrário, pode ignorar, vamos seguir com o resto. Beleza. O que a gente vai fazer então? A gente vai rodar para todos os tokens, ou seja, na quantidade de tokens que foi interpretado, a gente roda todos eles fazendo a pesquisa por aquilo que a gente quer ver. Então, olha só. Vou rodar aqui os tokens e eu vou fazer o primeiro teste. JSON equals, ou seja,
eu quero ver se na string, JSON string, no token i, então eu estou passando o endereço daquele objeto tokenizado, ele contém o texto specs. E se esse token i, ou melhor, o próximo token, ou seja, eu tenho specs, eu sei que specs é minha chave. Se o tipo do valor for um objeto, eu cheguei nesse specs aqui de cima. Então, vamos lembrar, ó, specs, chaves, então eu sei que eu preciso de um specs que o próximo tipo seja um objeto. Se eu chegar nisso, perdão, passei aqui. Se eu chegar nisso, eu cheguei no specs que eu estou procurando. Então, eu vou entender aonde ele termina, vou pegar esse ponto end e fazer o quê? Um parseamento dentro do objeto. Como que eu faço isso? Eu vou pular com o i mais 2 para dentro desse objeto JSON. Então, eu tenho specs, ele vai ser, por exemplo, o token, vamos dizer assim, 3. O token 4 vai ser objeto. O token 5 vai ser o primeiro campo dentro do objeto specs, por isso do i mais 2. Aqui dentro, se eu estiver chegando no final dele, eu vou sair, mas eu vou fazer a pesquisa dos meus campos. Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma ideia de procurar a string que eu quero, que é tensão, corrente ou cores, e ver se o tipo do objeto que essa chave representa é o array, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, cheguei no tipo tensão, beleza, é um array, a gente vai pular para dentro, também com o 2, a mesma ideia de estrutura, e vamos pegar a tensão mínima, fazer um ato i do que? Da string, que é o objeto que a gente recebeu, com o offset do start desse token. Como eu sei que eu tenho dois dois valores nesse vetor, eu vou pular um objeto, ou seja, vou dar um i++, o próximo token que é a tensão máxima, e vou fazer o mesmo processo. Exatamente igual para a corrente. E aqui nas cores, a única diferença é que, como eu estou tratando com strings, eu estou utilizando então o snprintf para colocar dentro dessas cores que eu criei ali em cima desse meu programa main, o valor das strings que eu tenho dentro do JSON. Eu vou rodar isso aqui com vocês para a gente entender um pouquinho melhor. Mas essa é a abordagem de como utilizar essa biblioteca. Então, sim, dá um pouco de trabalho porque tu tem que fazer as conversões, tu tem que identificar os dados, porém, perceba a simplicidade que a biblioteca se propõe. Ela vai interpretar todo o JSON para ti, te dizer, ó, tá aqui, esse é o tipo, aqui está o start stop, interpreta da forma como tu quiser. Então isso dá uma certa flexibilidade e realmente isso consome muito pouco espaço de memória. Bom, percebam o que? Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai incrementando o índice desses tokens do JSON. Para quê? Interpretei esse token, vou para o próximo. Interpretei esse token, vou para o próximo. E eu nunca vou dando breaks. Encontrei o que eu quero, agora eu saio. O break é só se eu chego no fim do objeto para ir para a próxima pesquisa. Porque desta forma aqui não importa se eu acho primeiro a tensão, se eu acho primeiro as cores, se eu acho primeiro a corrente. A parte da chave valor, não importa se as chaves estão lá em cima ou lá embaixo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um primeiro range que é tensão, corrente e depois cores, e outro que eu tenho que é cores, depois tensão e corrente. E isso funciona exatamente da mesma forma. Então é só para vocês terem uma ideia da flexibilidade e robustez que a gente tem. Além disso, terminei... ponto importante, né? Cheguei no final, não encontrei, continuo e a gente fica nesse laço. Cheguei no final do objeto, show de bola. Então a gente vai sair aqui do for e a gente vai ver se o final, que é este campinho aqui, test data, se ele é um tipo primitivo e ele está em true. Então, novamente, verifica a string, se ele é um tipo primitivo. E qual que é a ideia aqui? É até uma abordagem sugerida pela biblioteca do Jasmine. Quer ver se é true ou false? Verifica simplesmente o primeiro caractere. É a forma mais rápida e otimizada. Então, se for T, é true. Se for F, é false. O próprio parseamento da Jasmine já te garante que se chegou nesse ponto é um primitivo e está tudo certo, ou é true ou é false. Então, tu pode ser AT, é o primeiro caractere, T ou N, para validar essa ideia. Então, a gente fica nesse loop do for até acabar os tokens. Chegou no final dos tokens, a gente vem para os resultados. Então, vamos printar aqui, tensão, corrente, mínimo e máximo, ver se o teste está tudo certo
e validar essa ideia. Então, o que a gente tem configurado aqui por primeiro? Não estamos utilizando a alocação dinâmica. Primeiro input, todos os dados na ordem esperada. Vamos rodar. Então, o JSON5 que a gente tem é esse aqui. Ele é um JSON válido, então a gente conseguiu pegar tensão menos 30, 750, corrente 0, 20, cores azul, preto, teste verdadeiro. Show de bola. Ah, eu quero fazer uma alteração. Tudo certo. 75 vezes 750 vai ser menos 20 aqui. Cor, a gente vai trocar azul por laranja. Vamos testar. Funcionou? Mesma forma, tudo certinho, JSON válido. Agora, trocando a ordem então, JSON input, a gente vai utilizar o input 2. Então, pode ver que ele já esmaeceu o resto, a gente vai usar essa string aqui. Vamos ver. Fora de ordem, continua funcionando do mesmo jeito. No último caso, para validar, o caso 3 é um JSON com dados incompletos. Então, olha só, alguém mandou um dado para vocês, mas em vez de especificações colocou settings, errou o nome do campo. A gente não vai interpretar isso aqui. Então, vamos dar um play. Pode ver que a gente até tem os dados, só que a gente nunca achou o specs. Então, a gente não vai entrar dentro do objeto settings. Então, a gente vê que, embora tenha tudo aqui dentro, a gente não conseguiu fazer a interpretação. Então, e o próprio test data aqui, ele é test data e não teste, que é o que a gente está esperando. Então, tudo funcionando, biblioteca certinho. Vamos entender então o que é esses tipos, os starts e stops. Vou colocar aqui um JSON válido para a gente depurar. Eu coloquei um breakpoint aqui embaixo, quando ele entra no primeiro objeto, que é os specs. Então, vamos depurar aqui. Olha só, entrou no specs, i igual a 1. O primeiro objeto é o próprio JSON, o segundo objeto vai ser o token, segundo token é o specs. Então, i igual a 1. O próximo token, i igual a 2, ele tem que ser um tipo objeto para ser o objeto que define as specs, e o próximo, i igual a 3, vai ser o colors. Então, se a gente olhar isso aqui, quando a gente está aqui com i igual a 1 e eu fizer isso aqui mais o 2, ele já vai começar no 3, que é efetivamente os colors aqui nesse meu exemplo. Então, vamos rodar aqui um pouquinho. Entramos no for. Nosso i agora é 3. Tokens i.start, ou seja, 26. A gente vai estar falando desse caractere aqui. É maior do que o fim, ou seja, acabei o objeto de specs? Não. Tudo certo, então, bora interpretar. Vamos lá, vamos interpretar. Vou fazer esse JSON equals, que basicamente essa função JSON equals, vamos entrar aqui nela. Ela faz o quê? Verifica se nada está nulo, já que a gente está trabalhando com bastante ponteiro. Mas ele vai pegar o token, ver se o tipo é uma string, se o tamanho dessa string que eu estou definindo é o tamanho esperado para o token, ou seja, end-start, e comparar onde ele está efetivamente naquele meu buffer, que é o que? É a grande string JSON, com o offset do token start, com aquilo que eu estou fazendo, que é o que? Passando essa string, eu quero comparar com isso. Basicamente é o que a gente está vendo aqui. Se isso der verdadeiro, ou seja, está válido, nada é nulo, está tudo certo, eu estou falando com esse cara, perfeito, ele retorna o verdadeiro. Então, voltando aqui, se esse token tem o nome de tensão e o próximo tipo dele é um array, ou seja, a gente está vendo esse carinha aqui. Perfeito, então ele vai pegar certinho esse ponto. Então vamos passando aqui. O terceiro é o nosso colors, então ele vai entrar só aqui embaixo. Vamos lá, colors, entrou, show de bola. Então, vai fazer a estratégia do i mais 2, visto que colors i mais 1 objeto vetor mais 2 chave orange. Então, eu vou fazer um printf aqui para o meu colors 0 do meu token start com o offset aqui dessa string. Então, se eu ver aqui no meu colors 0 não tem nada, passei aqui
tem laranja, passei aqui, tem preto. Essa estrutura se repete para tudo, então queria mostrar para vocês uma interpretação para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo como isso funciona. Então, se vocês precisarem utilizar, dê uma conferida, tudo isso está no GitHub. O código está bem comentado, então dá para ter uma ideia de como funciona e tudo mais. E qualquer dúvida, utilizem o vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho grande, um pouquinho explicativo, mas eu queria que não ficasse dúvida para quem precisar fazer uma interpretação de um JSON em C e utilizar uma biblioteca simples. Se você tem espaço sobrando, está no ESP lá com 8 MB de memória, show de bola. Pode utilizar outra biblioteca, porém se mesmo nesse cenário você tiver um arquivo muito grande, lembre-se de, se faltar performance, se começar a travar, se faltar RAM e tudo mais, lembre da Jasmine. Essa é uma biblioteca que vai talvez te salvar num apuro. Bom, espero que vocês tenham gostado. A ideia é realmente mostrar uma aplicação que vocês podem utilizar em um micro com recursos limitados ou até num projeto maior que se queira uma performance maior. E em caso de dúvidas, mande um comentário aqui no YouTube, mande um comentário lá no blog, tá tudo certo, a gente vai conversando. E não esqueça de dar uma estrelinha lá no GitHub, no repositório da Jasmine, para quando vocês precisarem, lembrarem que ela existe. Certo? Um abraço, até mais!